Espero que vocês estejam bem, estejam sentindo essas mudanças, e mais do que isso, absorvendo este privilégio que nós temos, que é acompanhar todo esse movimento que está acontecendo, dessa volta da consciência crística, perceber as mudanças, perceber como todas as coisas estão se desenrolando conscientemente, acompanhar conscientemente essa mudança. De fato, isso é um grande privilégio, é uma prerrogativa imensa, mas também é uma responsabilidade, porque isso traz para nós o sentido da responsabilidade de ser uma alma ascendente nesse momento de transição planetária, nesse momento onde nós estamos saindo de um lugar de separação e indo para uma consciência unificada, que é a consciência da quinta dimensão. A gente sabe que esse entendimento, ele ainda é difícil de ser ancorado, de ser trazido, apesar dele ser simples. Ao mesmo tempo, esse parâmetro de simplicidade, ele precisa ser carregado do amor incondicional que a gente, apesar de sermos criados através desse amor, de termos esse amor ativo dentro de nós, essa dimensão aqui, que nós fomos lançados, viemos experienciar, que é a dimensão onde nós fomos lançados para longe da fonte, para depois fazer esse movimento de volta, a gente ainda vibra nessa consciência de separação. E quando a gente fala de 3D, de 5D, a gente está falando de níveis de consciência. E a 3D é a consciência da separação. E dentro dessa consciência de separação, criou-se um mundo onde, primeira coisa, o feminino não tinha espaço. Isso estrategicamente pensado pelos dominadores desse mundo. Porque o feminino não tendo espaço, você retira o quê? Você tira o poder divino. Que o poder divino reside exatamente na energia feminina. Então, quando você tira o feminino de jogo, e você faz com que o feminino ela se sinta codependente da energia masculina, que foi isso que aconteceu. Exatamente isso. Até dentro dos paradigmas criados da criação, a própria religião e esse cristianismo que foi sendo remodelado a partir de uma estrutura religiosa e não da mensagem crística. Porque Jesus, ele falou simples e cabalmente sobre o amor. A mensagem dele foi uma mensagem simples sobre o amor. O amor incondicional é essa estrutura que você é essa vibração que você já é, que já está dentro de você. E todo o movimento cristão, religioso, pautado dentro de uma religiosidade que ainda acreditava no feminino subjugado, num feminino ainda distante da sua própria potência, isso tudo gerou uma imensa distância do divino. Porque se você não tem uma energia feminina ativa, você não tem a fusão com o divino. Você tem movimentos de uma força vazia que cocria mais densidade, mais distância e mais apegos à matéria. É interessante você observar isso, e principalmente para quem está vivenciando uma dinâmica que faz você trazer o seu interior para fora, que vai puxando você
para entender de fato o que está acontecendo, onde você vive uma dinâmica que você, como feminino, precisa trazer de volta a sua força. Porque se você não compreendeu isso ainda, e eu sei que a gente fica nessa variante, a gente compreende e volta para a terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? A terceira dimensão é o feminino jogando a sua energia para o masculino. A terceira dimensão é o feminino lançando o sentido dela para o masculino. O que é a quinta dimensão? A quinta dimensão é o feminino trazendo de volta a sua energia para dentro dela, manifestando um feminino sagrado que entra em fase com um masculino sagrado. Na terceira dimensão, nós não temos masculinos sagrados e nem femininos sagrados. Nós temos femininos e masculinos perdidos nessa manifestação ainda distanciada do divino. E todo esse conceito que a gente entende como sendo o véu do esquecimento, a barreira de contenção, nada mais é do que a polarização, ou seja, a separação do masculino divino e do feminino divino. Alijar as forças do feminino, deter a manifestação do feminino, sempre foi um plano dos dominadores para fazer o quê? Para fazer com que este paradigma desta dimensão se perpetuasse, se perpetuasse, se perpetuasse. Quando o mestre do amor veio, ele deixou claro que tudo estava, que o segredo de tudo estava no amor incondicional, estava em amar, em amar. Só que até o conceito do amor, ele também foi deturpado nessa dinâmica de relacionamento, onde o feminino não tem nenhum poder. Foi alijado o poder total do feminino, porque é a frequência da deusa, é a frequência do poder, é a frequência da manifestação da fonte. A energia feminina, como nós falamos, ela funciona como esse útero, esse espaço sagrado que comporta a luz. E quando um feminino sagrado se funde com um masculino sagrado, eles dão a luz. Eles geram essa terceira energia que cocria em manifestação toda a potência amorosa. O que se criou na terceira dimensão? Distância, usando a energia mais poderosa, que é a energia sexual, para também nos distanciar do divino. A energia sexual vem sendo usada cada vez mais para nos distanciar do divino, sendo que é exatamente o contrário. É a fusão dessas duas divindades que faz com que o divino se manifeste ainda mais e colapse em funções de onda, cocriando matérias ainda fundidas com a espiritualidade, não distanciadas da espiritualidade. O que é as chamas gêmeas neste momento de transição planetária? É o resgate das duas divindades em sua maior frequência. Os dominadores deste mundo não têm nenhum interesse que as chamas gêmeas se fundam. E é importante você entender também que o fato de você estar se relacionando ou estar trocando energia sexual com o seu divino masculino não significa que vocês estejam em fusão. A fusão dessas duas forças é quando você permite retornar o seu poder feminino e permite-se fazer o seu processo de purificação. Sem essa purificação, essa iluminação, não existe ascensão e não existe fusão. Existe a mesma relação que a gente vê se perpetuando nessa terceira dimensão. Qual a saída?
desse afastamento. O que vocês estão vendo acontecer? Qual é a força que está voltando para essa matrix? Qual a única saída? É o feminino resgatar o seu poder. Não existe outra forma. E o feminino, quando resgata o seu poder, ela traz o seu magnetismo de volta para o seu núcleo. Porque ela trazendo essa energia de volta para o seu núcleo, isso se torna um grande, imenso poder magnético de manifestação. Sem isso, se você ainda vive uma dinâmica onde você é retirada totalmente do seu poder, e o contexto bíblico ratifica isso, ratifica uma mulher, um feminino, que ainda lança o seu poder todo no masculino. E aqui a gente não está falando de lados, ou não acreditando numa dicotomia de forças, onde o feminino é mais poderoso do que o masculino. Nós, inclusive, até esse conceito de eletromagnetismo, ele já se fundiu. Antes falava-se de duas energias, a eletricidade e o magnetismo. Depois, o conceito hoje analisado fala-se de eletromagnetismo, ou seja, da fusão dessas duas forças. Porque é a fusão dessas duas forças que é co-criadora. Só que nesse paradigma e nessa consciência de terceira dimensão, não é possível que isso aconteça, porque a força do feminino, ela foi alijada, ela foi tirada de cena. Totalmente tirada de cena. E ficou a força do masculino agindo sem o espírito, que é como se o feminino fosse esse espírito, essa alma, o divino em manifestação. E a energia masculina esvaziada do feminino, sem a força do divino, ela é pura manifestação de força que cocria o quê? Guerra, armas, violência, densidade, e mais densidade, e mais densidade, glutonarias, a matéria pela matéria, o show dos horrores que a gente vê manifestado nessa dimensão. Uma consciência crística, a consciência de quinta dimensão, é a consciência da unidade, onde não existe mais a separação. E neste movimento, as chamas gêmeas estão aqui para fazer o trabalho. E o trabalho não é o trabalho, como muitos aí promulgam, de ir atrás do masculino, de fazer não sei o quê, de fazer aquele movimento, de tentar essa e essa estratégia. Não. O movimento é para dentro. O movimento é recuperar o seu poder que foi perdido. Porque eu vou te dizer uma coisa, se você não fizer isso, você vai ter um relacionamento com o seu masculino e vai continuar vazio do mesmo jeito. Porque você não recupera o seu poder. Você não traz isso de volta para você. Você não incorpora esse poder. Neste momento, a gente ter essa compreensão que parece simples, que poderia ser simples, mas na prática não é, porque a nossa vibração, a gente ainda vibra na consciência da terceira dimensão, a gente está num processo. A gente está num processo de ir soltando isso, E o feminino divino, quando ela entende, ela começa a recuperar o seu poder. E recuperar o poder do feminino envolve muitas coisas. Envolve a sua própria divindade, envolve a nutrição de um estado de ser alinhado com a divindade do amor da consciência crística. Envolve um absoluto senso de ser, de existir, como uma alma ascendente que veio com uma missão. Você começa a transformar a sua vida em todos os níveis. E você começa a desistir dos conceitos da terceira dimensão. Isso é importante você entender. Porque se você ainda se sente uma alma ascendente, você ainda se submete a algumas coisas da terceira dimensão, é porque você ainda está com essa vibração.
E o seu trabalho como feminino divino, como a parte desperta, que despertou para esse vínculo, que despertou não só para esse vínculo, que despertou para entender que nós estamos trazendo uma consciência crística que está retornando para uma dimensão que viveu polarizada, que viveu distanciada da fonte, que viveu distanciada da sua divindade. Recuperar a sua divindade, o seu feminino sagrado, é modificar todos os seus conceitos sobre a vida, os seus conceitos sobre felicidade, o seu conceito sobre plenitude. Sair desse apego ao masculino é urgente. Se a gente não solta esse apego, por mais que essa dinâmica seja uma dinâmica intrincada, onde você é movimentada no seu interior, sobre vários aspectos, onde existem subpersonalidades suas atuantes no seu campo, e aquilo se manifesta, você passa por situações e vai de uma polaridade para outra com muita rapidez, vive numa gangorra energética. Mas quando você entende que você está recuperando uma força que foi ultrajada, alijada e retirada da ação, que é a força do feminino. O feminino, a divindade do feminino, o magnetismo do feminino é o poder divino em manifestação. E quando essas duas forças elas entram em fase de ressonância, elas promovem uma transformação sem precedentes. E está chegando a hora das uniões, dessas polaridades, de fato, conseguirem fazer esse movimento de unificação. Porque na consciência de quinta dimensão não vai ter mais essa bagunça que gerava distância, que gerava separação do divino. Porque quando você está fusionada sexualmente com alguém que não é a sua polaridade, você gera densidade, você gera distância da divindade. E essa distância do divino que se criou nessa dimensão é exatamente todo esse movimento onde não tinha competência vibracional para unir essas duas forças. Porque quando une essas duas forças, não tem mais o modelo de vida escravo que foi perpetuado nessa dimensão. Quando você fala de salvar o planeta, é verdade. Quando você fala de tirar o planeta desse movimento, dessa forma de escravidão que se vive, é isso, é a consciência crística. É o amor incondicional. É a fusão. Só que o amor incondicional, ao contrário do que pensam, o amor incondicional é uma força que está dentro de você, principalmente do feminino. E que, quando ativada dentro de você, ela transborda. Não existe o amor incondicional onde você é escravizado por algo que você sente e você está direcionando aquilo para alguém sem ter dentro de você. Se você não ativou isso dentro de você, e se você não vive nessa frequência, você está sendo roubada do seu poder e da sua potência. E você continua ainda perseguindo o masculino e olhando para lá como sendo o sentido de significado todo da sua vida, e você está negando a sua própria força. Trazer de volta o seu feminino para o seu núcleo é para ontem. Esse é o trabalho da chama gêmeas. Da chama gêmea desperta. É trazer de volta o seu poder. Trazer de volta essa força que vai te colocar num outro patamar vibratório. E ao fazer isso, tudo começa a mudar. O salto de consciência do feminino precisa acontecer.
É preciso manifestar essa deusa. E ainda existe no campo do feminino um senso de insignificância, como se ela não fosse nada sem o masculino. Essa crença de ir lá para o masculino, ela é tão nociva e ela está tão enraizada que fazer essa limpeza, que a gente está sempre precisando trazer isso. Porque quando você incorpora a sua deusa, o seu magnetismo, o magnetismo da deusa, quando você de fato vibra nessa energia e você está vivendo uma dinâmica de chamas gêmeas, você conheceu a sua polaridade oposta, naturalmente esse frequenciamento vai acontecer. Estamos todas no mesmo barco. Estamos todas fazendo o mesmo trabalho de trazer de volta o seu poder para o seu núcleo. Se você não compreender isso, você vai continuar aí se sentindo vazia e continuar, a gente fala, aí quando vai ver os comentários, principalmente lá no canal do YouTube, ainda não consegui entender que é necessário soltar esse apego. Que se não soltar esse apego, a gente, por mais que eu sei o quanto cada dinâmica é tão peculiar, e por conta disso não existe uma regra. Mas o que existe de fato é que, enquanto o feminino não recupera esse poder, e eu sei que em determinados momentos dessa dinâmica, onde a gente está fazendo muitas transmutações de aspectos ainda sombrios, de memórias, tudo isso vem à tona, as coisas não ficam tão claras, mas nós já estamos agora num momento onde isso está se tornando mais claro. E você precisa fazer as suas escolhas. Você vai continuar aceitando qualquer coisa da terceira dimensão? Você é uma alma ascendente. É importante que você entenda que a sua vibração, ela vai criando esses movimentos de mudança para que isso se manifeste na sua vida. A gente precisa tomar essa responsabilidade de volta hoje e voltar alguns passinhos para trás, para ver onde que a gente está ficando estagnado. Para que a gente dê esses saltos. Tem muitas coisas se movimentando e a gente, de fato, foi ensinada a não reconhecer o poder do feminino. Mas chegou a hora. É a energia feminina que vai ajudar o planeta a dar esse salto quântico. É recuperar esse poder do feminino. Quando você está alinhada com o seu poder e você manifesta a sua deusa, você manifesta essa deusa cada vez mais, começa a vibrar numa outra frequência, começa a rejuvenescer, restaurar o seu poder, começa a cocriar. É isso que está suposto. É isso que está para acontecer. Mas é muito importante soltar esse apego. A gente ainda tem isso. São curas, não se julgue, não se culpe. São curas e movimentos que estão sendo feitos. Eu sei que às vezes, né, quem fala disso, fala num tom que parece que é fácil. Eu sei que não é. Eu sei. E a gente aqui, no nosso trabalho, a gente não traz uma narrativa distante daquilo que você vive no seu dia a dia. Porque a gente também vive todos esses movimentos do dia a dia e a gente sabe o quanto esses aspectos ainda são intrincados, ainda são desafiadores, ainda existem muitas coisas que estão desalinhadas que a gente vai alinhando. Contudo, a gente precisa, nesse momento, ter claro na nossa consciência que a gente precisa trazer nosso poder de volta para o nosso núcleo. Ainda que a gente esteja enfrentando esses desafios, e eu sei que a gente vem tratando aqui pontualmente as questões e as coisas que trazem dificuldade, a gente vai trazendo isso,
vários vídeos, várias emanações, o tempo inteiro a mente da gente está voltada para trazer esse movimento de cura e de resgate do feminino. Contudo, a gente tem que entender que essa narrativa não é essa narrativa da terceira dimensão ainda, dessa polarização, desse feminino separado. A gente está trazendo ao contrário, é o resgate do feminino para fazer essa fusão. E como você faz isso? Você só faz isso com esse masculino que te guia, desperto em dimensões superiores. Esse chamado que você tem na sua alma. Esses sinais que você recebe constantemente e que a gente ainda alinha para a figura do masculino aqui na terceira dimensão, kármica ainda, vivendo os processos dele, distanciados, ainda não desperto, ainda num processo de acoplamento. Qualquer sinal que você recebe, você vai corre para jogar para lá. Isso sinaliza o quê? Que a gente ainda está jogando o nosso poder para lá. E quando você joga o seu poder para lá, o que acontece? Ele fica nutrido para manifestar. Aí ele manifesta o quê? Distância de você. Não tem fase. Só tem fase quando o seu poder está dentro de você. Você joga a energia para lá. Você jogou a energia para lá, ele vai lá e cocria mais distância. Mais distância. Vai colocar essa energia no trabalho, no relacionamento kármico, vai manifestar uma outra coisa, ou outro relacionamento, ou vai criar vai criar alguma coisa. Porque você está nutrindo energeticamente. Você não entendeu ainda que trazer de volta é colocar essa energia para você manifestar a sua estrutura na matéria, você sair desses níveis materiais, você ir criando outros movimentos, fazer tudo isso que você está fazendo, só que ainda numa dinâmica mais poderosa. E esse discurso hoje aqui, inicial, é para acordar você de novo. Para você parar de permitir que a sua energia seja sugada. A gente abre essas portas. A gente abre. Porque é uma dinâmica intrincada. E, às vezes, o masculino faz um sinal, a gente já acha que a gente tem que abrir tudo. E não é. Você tem que ter uma relação com ele em quinta dimensão e harmonizar a relação que você tem com ele, seja como for aqui em terceira dimensão. Cada um tem uma dinâmica. Tem um que tem dinâmica de silêncio, tem outro que tem dinâmica de contato. E você tem que ir vendo se essa dinâmica que você tem não está tirando seu poder. Porque se estiver tirando também, começa a entender como isso está funcionando. Para que a gente traga de volta tudo isso para nós, essa nutrição do alto amor e de ter muita vontade de manifestar a deusa. Olha para mim, gente. Eu tenho ficado com muita vontade de manifestar a deusa. Eu acho que você está exalando. Eu tenho me achado tão bonita, tão diferente. Cada dia eu sinto um brilho diferente em mim. Eu acho isso tão milagroso. Milagroso. Eu não gostava da minha imagem. Eu falava, gente, como é que eu vou fazer algum vídeo se eu me acho horrível? E quando eu vejo vídeos não é que eu fosse horrível, nunca fui feia. Mas eu tinha uma expressão caída. Sabe? Eu tinha uma expressão que não... Hoje eu falo, gente, o que está acontecendo? Eu começo a ver que a minha alma está alinhando todos os meus sonhos. A minha alma. Desde uma orelha costurada, até morar num lugar que você goste mais, até a mudança no seu corpo, até as estruturas que você vai criando para você, criando através da sua divindade, não através do seu ego, são coisas diferentes. Quando você cria a sua deusa a partir da sua divindade, você está criando uma divindade em solo, uma capacidade co-criadora que transforma a vida do outro. Olha o que a manifestação de uma feminina divina é capaz de fazer. É capaz de transformar a vida do outro, trazer cura para o outro. E eu sei que muitos ainda têm resistência. E ultimamente a gente tem colocado, os novos falam, coloca as fotos, as suas fotos. Eu falo, por quê? Coloca as suas fotos. E ontem a gente colocou a nossa foto com 26 lá. E eu vejo como as pessoas ainda têm dificuldade de curtir quando é a nossa foto. Ainda o feminino ainda se retrai algumas. Você bota uma... nem 200, 300, 400 curtidas. Você bota uma foto sua, demora, porque as pessoas ainda têm uma resistência para ver um feminino com seu poder divino manifestado.
Ainda tem essa resistência. Nós fomos criadas para competir umas com as outras. Chega. Vejam o feminino se emancipando e cocrie junto, entre em fase com essa divindade. É a divindade em manifestação. E quando uma feminina ousa manifestar a sua beleza, a sua força, a sua própria divindade, ela cocria um vórtice luminoso divino que vai replicando, multiplicando, porque a energia feminina, ela é multiplicadora. E quando um feminino ousa manifestar a sua deusa, ousa mudar, e eu tenho uma página, como vocês sabem, no Facebook, né? Que eu tenho amigos de outras fases da minha vida que eu preciso me apresentar para eles de novo, porque eles não me conhecem mais. E eu coloquei essas fotos, nossa, coloquei uma foto lá, aí um amigo muito amado, que eu amo muito, colocou uma mensagem assim, você está muito diferente. Deve estar acontecendo uma coisa muito boa na sua vida. O que está acontecendo? Conta. E eu achei interessante, eu falei, ai, que vontade de contar tudo, mas não chegou a hora ainda. Vai procurar, porque tá tudo aí. Tem canal no YouTube, tem gente contando tudo, tá tudo aí. Só que eu não vou ficar entregando, né? Na hora que tiverem que saber, vão saber. Porque a gente não começou, a gente está só começando, estamos apenas começando. Nós vamos puxar esse monte de deusa para manifestação. Vai ser um efeito dominó de um feminino irresistível, de um feminino sagrado, não mais uma manifestação de um ego que precisa mudar, que precisa ter o corpo tal, o cabelo tal. Não é isso. É a sua divindade. E quando você manifesta a sua divindade, você pode ser o que você quiser, o que você se sentir plena para ser. E, naturalmente, a sua maior beleza, ela vai aflorando. Porque o coração, quando ele está pleno da divindade, ele vai tornando formoso o corpo, a mente, os olhos. Você vibra na frequência da divindade. E é esse feminino que nós precisamos trazer para essa manifestação. Não mais se submetendo, se subjugando, mas ancorando a força da divindade da quinta dimensão. Porque, olha, você não vai manifestar relacionamento em terceira dimensão com a sua chama gêmea. Você vai manifestar um relacionamento kármico com ele. Para você manifestar a fusão, você precisa estar ancorada nas forças da quinta dimensão e manifestar a sua divindade. É importante que você entenda isso. Imagina quantas deusas co-criadoras. E todas as vezes que o feminino tentou se manifestar, elas foram tiradas de cena. Tiradas de cena. Aí, as bruxas, que chamam de bruxas, dando até um sentido pejorativo, tudo isso para roubar a frequência do feminino, que é co-criadora, manifestadora, multiplicadora da divindade. Tem ideia do que é isso? Você ser multiplicadora da divindade, a sua voz emite uma frequência de cura. Seu olhar, seus passos, suas mãos. Uma deusa não fica atrás de ninguém. Uma deusa não fica tentando mostrar, uma deusa é. E é isso que nós estamos aqui. É importante que a gente traga de volta essa energia para nós. É importante que a gente entenda esse processo, por mais desafiante que ele seja. Tem dia que é muito desafiador, mas esse autoamor, esse autocuidado, essa força, esse desejo de ser quem você é, vai te tornando tão apaixonada pela sua essência. Você acorda apaixonada por você, você vai dormir apaixonada. É um senso de significado que você traz para a sua vida, você se respeita num nível. Olha, recuperar a força do feminino, a energia do feminino, é a única saída para esse planeta. E nós, como femininas divinas, como chamas gêmeas, estamos aqui. E vamos continuar. E vamos continuar. E vamos continuar. Quero ver sua deusa manifestada cada vez mais. Quero ver a sua singularidade, seu jeitinho, seu toque, seu perfume, a sua flor.
o seu jeito de interagir com a matéria, não copiando quem quer que seja, mas sendo você, do jeitinho que você é, fazendo as mudanças que você quiser fazer, seu corpo, seu jeito, restaurando. A gente está aqui com esse corpo de terceira dimensão ainda, inflamado, tendo que lidar com ele, mas a gente vai mudando a nossa frequência, a gente vai mudando esse corpo que tanto se inflamou, foi ficando cheio de celulite, cheio de coisas que a gente olha e nem gosta tanto, mas a gente vai se amando. Quando você vai se amando, você vai criando uma pele nova, uma couraça nova, tudo vai ficando diferente, você vai se nutrindo de você e se amando como você está. E fugindo desses paradigmas, dessa beleza, porque a beleza da deusa é uma beleza que exala uma frequência. E essa frequência cocria a matéria, multiplica. Já dizia, já entendeu isso os sheiks árabes, né? Como nós falamos aqui. Por eles saberem que a mulher, que o feminino é multiplicador e manifestador, eles dão para elas tudo que eles querem receber de volta. Se eu estou te dando o ouro, ser bem tratada, ser nutrida, o que eu vou trazer de volta? O mesmo ouro, a mesma nutrição, porque a mulher multiplica. E até esse conceito foi tirado. Foi tirado. As mulheres ficam aí babando o homem e aquela coisa, e o homem cada vez mais fugindo, porque é eletricidade, ele precisa de movimento, e o movimento vai para o magnetismo, e o magnetismo tem que só atrair. E quando tem essa mudança, e eu sei que a gente, nessa dinâmica, a gente passeia muito por isso, porque você está lidando com a sua alma, você está lidando com o seu espelho, sabe? Então você já tem ali uma frequência amorosa muito grande, só que você, quando você descobre que você se apaixonou foi por você, você muda esse negócio. Você está apaixonada pela sua imagem, você está se vendo. Então, divina feminina, é hora de recuperar o seu poder. É hora de trazer de volta a deusa. Porque é a deusa que vai trazer uma nova frequência, está trazendo. A frequência de quinta dimensão, onde não existe mais a polarização, e sim a unificação.